felizes para sempre. Que é o próprio processo que depois eles vão pegar no Harry Potter, que é a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é do vitriol. Vitriol. O Harry Potter tem infinitos contos ocultistas. Tanto que é mesmo. Em 2001, os pastores eles caíam de pau no Harry Potter. Até falavam, né? Do nome coisa. Também. Mas a gente chega depois do Harry Potter. Quando a gente pega esses contos de fada que foram virando filmes depois com o tempo, todos eles seguem uma estrutura meio alquímica. Tipo a Bela Adormecida, João e Maria. Todos esses que a Disney acabou transformando de alguma forma. Esses contos eles têm uma história bem legal. Eles são muito antigos. A gente tem registros, por exemplo, que o conto da Bela e a Fera, ele tem registros antes do registro escrito. Então a gente tá falando de 5 mil, 6 mil antes da... De geração em geração ela... Exato, e aí foi virando, até que em determinados momentos isso foi sendo escrito. Então a gente pega La Fontaine, a gente pega os irmãos Grimm, esses caras começaram a escrever isso, mas escrever já com viés da época deles, do tempo deles, já moralizando aquilo a ver com o tempo deles. Mas quando a gente pega as histórias mais antigas, a Branca de Neve, por exemplo, numa história original, ela engasga com a maçã. Ah, é? Ela morre engasgada com a maçã. Morre, né? Ela tem uma morte... Ela não é envenenada. Não, ela não é envenenada. Ela é engasgada. Ela é engasgada. Como se... É quase como se fosse uma metáfora, né? Essa ideia que o Marcelo trouxe de que a rainha má é a religião. É como... na Bíblia, a gente não sabe qual é o fruto que Adão e Eva comeram. Mas se popularizou a ideia de que é uma maçã. É um fruto só. É um fruto. Mas depois vem a ideia de que foi uma maçã. Então a maçã acabou ganhando. Quando vem nessa história da bruxa entregar a maçã, é como se fosse assim, olha, o conhecimento que Adão e Eva comeram, ele envenena, ele engasga, ele vai te matar, ele é ruim, então não coma a maçã. É quase como uma moralidade, olha, não acesse isso para você não passar por isso. E tanto é que aí tem várias versões de como o príncipe acorda a Branca de Neve, algumas que a gente não pode falar antes das 10 da noite. Sério? Sério. Fale por metáforas aí. Ele realiza um casamento alquímico através de um ato sexual. É mesmo? E aí ela não vai e vem, ela desengasga. E ela dormindo. Ela dormindo. Você riu o quê? Hoje em dia isso não pode ser nem publicado. Vai e vem, ela desengasga. Não vai e vem, ela desengasga. Não vai e vem, não, isso é literal, tá? Na fábula. Eles são contos bem eróticos e bem para adultos. Porque a ideia do sexo dentro desses contos é uma ideia de que o sexo ela tem um lado metafísico. Né? Então a ideia de que o orgasmo te tira do seu eu, te tira do seu ego, então tem capacidade de te colocar num estado alterado de consciência. E dentro de uma busca alquímica, você busca no final que o príncipe e a princesa casem. Ou seja, seu aspecto príncipe, que é o buscador, seu aspecto princesa, que é o aprendiz, os dois ainda estão ali naquela coisa, um buscando, um aprendendo, os dois estão meio que na mesma idade. Sim. Quando você casa isso dentro de você, através do casamento alquímico, e o que consuma o casamento? Não é o ato sexual, é ele que consuma. Então a ideia da consumação do casamento alquímico, e aí vai transformar o príncipe no rei e a princesa na rainha. Aí eles herdam esse reino. O que mais que a gente tem aí da nossa... A gente tem vários. Aí, enquanto a gente tava fazendo isso de cinema, ainda tem a parte da música, né? Dos 27 anos, que também caiu. Depois a gente vem pra música. A gente trouxe... É paralelo. De desenhos e contos, vocês querem falar mais alguma coisa? Desenho a gente tem bastante. Tem um desenho da Betty Boop que relata uma iniciação maçônica ali no Coloca meio. a Betty Boop. Betty Boop, o traço dela é fantástico, né? Ela surge como um aspecto libertador da mulher também, de... Aquela roupa, né? Ela é a 1920, 29, essa parada. E tem um texto que os fantasmas vêm buscar ela e levam ela pro inferno e ela passa por uma iniciação ali. Quase aquela ideia do Dark Song, lembra que a gente falou da outra vez? Quase o Dark Song. Quase o Dark Song. E foi feito isso eu acho que era intenção? Proposital. O pessoal gostava de passar e deixar isso gravado, né? Eu acho que ela... O pessoal achava assim, eles não vão perceber, isso vai sair e fica registrado. Olha lá ela. Essa é a Betty Boop. Tá vendo? É um personagem teoricamente fofinho, inofensivo. Mas aí você tem um episódio ali que vai trabalhar com isso. É um episódio dela. Tem também o episódio do Aprendiz Feiticeiro, do Aprendiz Mickey. Feiticeiro do Mickey, ele é totalmente ocultista ali. Então ele ganha vários poderes que ele teria no livro de magia e ele vai usar pra o quê? Fazer os caras fazerem a faxina, né, no cinema, né? Ele não foi. Fracasso, né? Ele quase faliu o Disney. Porque era com músicas clássicas. Total, ele quase faliu. O que a Branca de Neve levantou
o Disney, né? Porque ela foi uma injeção de dinheiro. O Fantasia, né? O Aprendiz Feiticeiro, ele quase faliu o Disney na época mesmo. É fantasia, não é? Acho que é fantasia, não é? O nome, faz parte do mesmo filme. O Fantasia, ele tem várias sequências. Tem uma dos dinossauros. Ah, tá. Tanto que ele coloca 2 dinossauros pra lutar, e aí o pessoal viu que aqueles dinossauros tinham 60 milhões de anos separando eles. É mesmo? Eles nunca se encontrariam e tal, mas o pessoal não tinha como saber. E aí ele quase faliu com aquilo. Depois que ele retomou a pegar os contos de fada, porque já estava no imaginário humano, mais fácil de trabalhar aquilo com aquela roupagem, né? Que o Disney tá fazendo, aquilo que levantou ele de novo. Mas aqui, ó, trazer um desenho com música clássica, com uma temática ali que as pessoas... E a estética do Mickey nesse desenho é muito legal, não, né? Ele é muito bem feito, né? E realmente deve ter sido uma grana que colocaram e não retornou, né? Não retornou. Aí ele voltou com os contos de fada pra dar uma subida, porque ninguém entendeu o filme direito. Era um filme, que legal, o Mickey ali, tipo, né? Mas você tem a dança da primavera, você tem a dança parte dos dinossauros. Você assistiu um longa, né? E aí ele tem várias partes. O Aprendiz de Feiticeiro é uma das partes. Mas ele é totalmente iniciático. A gente tem um outro desenho do Disney, que é mais ou menos dessa época, que é o Pato Donald no País da Matemática. A matemática. Cara, esse é um curta, mas é sensacional, porque ele vai explicando, é como se ele voltasse para a Grécia Antiga, e ele vai explicando proporção áurea, geometria, ele vai explicando tudo aquilo que para os pitagóricos, para a galera da Grécia, era mágico. Aquilo era magia pura ali. E aí, ele vai mostrando a proporção do pentagrama com relação à proporção áurea. Então, o desenho inteiro é uma aula de matemática e de geometria. Olha aí que bacana. Trazendo aí a ideia da proporção áurea. O pentagrama de cabeça para baixo da esquerda que deu mó. Deu problema isso? Tá vendo em cima da mão dele? Sei. Você conseguir mexer a imagem um pouquinho em cima, não na mão. Não na mão. Parece um bode de... Olha lá, tá vendo em cima? Ali em cima, tá vendo? Que é o pentagrama que ele vai se encaixando. Um pentagrama dentro do outro. Vê se consegue uma imagem pior do que essa daí, né? O cara pegou a imagem com menor resolução. Que é um trechinho, trecho do aí a galera é um frame, né? Falar. O Disney. É um frame, essas coisas. Que eles faziam um monte de brincadeira, né? Você sabe, por exemplo, no Bernardo e Bianca tem uma foto de uma mulher pelada. Foto de uma mulher pelada. É sacanagem de alguém lá, né? Certeza. O animador tava sendo mandado embora. Falando, deixa eu colocar isso aqui que ninguém vai ver. É que nem o Kratos aí, tá puto, ele coloca um frame aqui que a gente não tá vendo, em vez de cortar pra alguém. Vai rapidinho, né? O Clube da Luta, que o cara coloca. Aí o pessoal olha e fala, será que eu vi uma mulher pelada no Bernardo e Bianca? E hoje na internet você pausa tudo, né? E o que a gente tava falando é que nesse paralelo, enquanto os caras estavam colocando o símbolo ocultista lá, tinha o pessoal fazendo pacto para vender a alma na música. Pois é, e aí? Aí isso é real? A gente a gente tem, acho que a primeira lenda é o Robert Johnson. Do Robert Johnson, que é a clássica americana da encruzilhada do Mississippi. Que aí o cara vai lá e vende a alma. Vamos e aí começar toca daí blues. E terminar com o filme atual aí, que tava no cinema agora há pouco, Pecadores, não é? Pecadores, né? Vamos depois falar dele. A gente vai caminhar, porque tem um monte de esse cara. Esse é o Robert Johnson. Tem até o filme com o Karate Kid também, que ele toca e tal. Que ele representa. É o filme da história desse cara. Mas qual que é a história desse cara aí? Esse cara, ele era um guitarrista de blues. E ele começou a fazer muito sucesso porque ele era muito bom. Ele começou a fazer sucesso porque ele era muito jovem. E no blues tem aquela história de que o cara tem que viver muito a vida pra poder fazer um bom blues, né? Eu lembro de uma vez o B.B. King tava com o U2 lá, ele virou pros caras do U2, os caras do U2 fazendo blues, vocês são muito jovens pra fazer blues. Não tem vivência. Não tem vivência. Então esse cara, ele era muito jovem, só que o cara começou a fazer muito sucesso. E aí começaram a falar que ele tinha feito pacto com o diabo. Tipo, os brancos religiosos falaram do que Mississippi. ele fez. E ele meio que não negou nunca. Ele deixou a lenda, ele deixou rolar a lenda. E aí essa lenda ela foi ganhando camadas. Porque primeiro foi essa história de que ele foi numa encruzilhada no Mississippi e fez lá um despacho para que ele fizesse o pacto com o diabo. E aí acontece uma coisa que vai fazer